Boa noite, Juventude Relevance. Nós estamos começando o nosso terceiro e último episódio da série sobre frieza espiritual. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com a presença da Marcelinha, do pastor Fernando, da Laura e do Pingo. E a gente vai começar continuando o assunto do último episódio, que a gente estava falando sobre disciplinas espirituais, a gente falou sobre oração, sobre jejum, e a gente até falou sobre algumas enquetes que fizemos nas nossas redes sociais, e eu vou trazer mais uma enquete que a gente fez, que foi sobre a leitura bíblica, que complementa aí esse trio de disciplinas que são super importantes na nossa vida espiritual. E a gente perguntou nas redes sociais com qual frequência você lê a Bíblia. E as opções eram: A. Acompanho as passagens com o pastor aos domingos. B. Uma vez por semana. C. Diariamente. E D. Quando preciso de respostas. A maior parte respondeu diariamente, graças a Deus, ficamos felizes novamente. Mas também teve uma grande parte aí que respondeu quando preciso de respostas. Porque, como o Gilson falou no último episódio, quando a coisa aperta, a gente corre mais fácil para Deus. Então, eu queria falar agora sobre a importância da leitura bíblica também para manutenção da nossa chama espiritual. E eu queria perguntar para o pastor qual a importância da leitura bíblica nesse processo. A leitura bíblica é essencial para a gente conhecer Jesus, para que gere a fé. A fé é que faz a gente permanecer na presença de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos de fé. Então a leitura vai gerar essa fé que vai fazer a gente permanecer na direção, na presença e no desejo ardente pelo amor e pela presença de Deus. Senão a gente deixar que a nossa fé seja minada, nós vamos nos afastar de Deus. E a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor, lá em Efésios 5:18, fala: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós temos que estar enchendo o Espírito Santo pela palavra de Deus, para que a gente possa estar cada dia mais em comunhão com Deus, no fogo fervente do amor e da unção de Deus. Complementando, eu acho que Deus falou com a gente através da palavra. E muitas das vezes a gente não lê a palavra e fala assim: mas Deus não fala comigo, eu não tenho revelação de Deus. E eu sempre falo assim que esperar Deus falar com você e não ler a palavra é a mesma coisa que você esperar uma ligação no modo avião. Porque Deus está acessível através da palavra dele. Se a gente não lê, ele também não vai falar com a gente. Lógico que Deus fala através de sinais. Ele é Deus impossível para fazer até um jumento falar com você. Mas a palavra dele também fala conosco. A palavra dele nos transforma e gera vida em nós. Então, se a gente não lê a palavra, não faz sentido. O que a Marcela falou, que a gente comentou nos primeiros episódios, a forma de perceber a frieza espiritual e também uma forma de reacender esse fogo. E a gente comentou que era a gente manter o contato com Deus, com o Espírito Santo. E é interessante que na palavra fala para a gente meditar nela de dia e de noite. Então, ou seja, o tempo inteiro, se você está acordado pensando o que deve, assim, pautar suas dúvidas, pautar nossos medos, pautar, assim, o que a gente precisa aprender tem que ser a palavra de Deus. Então, essa é a importância. A gente só consegue meditar em alguma coisa que a gente tenha um conhecimento prévio, mesmo que seja pouco ou profundo. Pessoas que fazem teologias, assim, tem vários conhecimentos da palavra, mas, assim, o conhecimento, a Bíblia é importante, mesmo que seja um conhecimento básico, assim, uma pessoa que começa a ler só para ir ali conhecendo a Deus, igual o pastor falou. Acho que ela é importante por causa disso, porque é ela que vai pautar a nossa meditação e nossa reflexão. Então, vai ser ela que vai nos falar o que fazer, o que não fazer, não vai nos dar a resposta, vai nos dar o sim, vai nos dar o não. Então, assim, ela tem toda a importância, né? Então, sem ela,
ficaria vago. A gente ficaria assim por nossas escolhas, por nossos pensamentos e não teria uma direção correta de Deus. Então, ela é tudo. Amém. Laura? Eu tenho uma experiência marcante assim na minha vida com leitura bíblica, porque eu sou uma pessoa, e eu acho que muitos jovens vão identificar comigo. Eu tenho muita dificuldade de gravar versículo. Eu sei, às vezes, o que o livro está falando, o contexto do livro, mas se eu falar para os únicos versículos que eu sei decorar é João 3,16, os que são mais falados, os mais conhecidos. Mas, profundamente, vocês podem até perceber, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa da palavra de Deus, raramente eu cito a passagem bíblica, a não ser que esteja anotado numa folha para mim. E eu me cobrava muito isso. Eu falava assim, gente, eu preciso saber, né, de cor, assim, o versículo e tal. E aí teve uma vez que Deus deu uma experiência muito legal comigo, que eu estava lendo o livro de Êxodo. E eu estava passando, já até contei isso, eu não sei se quem já escutou. E eu estava passando por um momento de muita escolha, de muita decisão na minha vida. Eu estava mudando de uma fase, de uma totalmente para outra. E eu estava começando a ler o livro de Êxodo. E, mais uma vez, a importância da gente ser direcionado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo me levou a pegar uma caneta e a marcar todas as vezes, né, o livro de Êxodo, só para contextualizar, o povo estava saindo do Egito para a Terra Prometida. E o Espírito Santo me levou a marcar com a caneta todas as vezes que falava assim, e Deus disse, e Deus fez, porque aí vem todas as pragas, vem Deus livrando o povo, vem toda a trajetória, tudo aquilo que aquele povo passou. E o que abriu meus olhos para ler o livro de Êxodo é que eu falei assim, gente, tudo foi direcionado por Deus. Por mais que eu já tinha lido antes, não foi da mesma forma do que eu li naquela época, no contexto daquilo que eu estava precisando para a minha vida. E aí eu marquei. E aí eu tive um sonho também de direcionamento. E Deus marcou a minha vida falando assim, olha, aquela situação que aquele povo estava vivendo no livro de Êxodo estava totalmente conturbado para quem era daquela época. Vinham as pragas, todas as provas, mas nada saiu debaixo das minhas mãos. Foi eu que direcionei tudo. E essa fase que você está passando na sua vida, do mesmo jeito que eu direcionei aquele povo até eles chegarem à Terra Prometida, fique em paz, eu vou te direcionar. E aquilo marcou a minha vida, não foi o fato do livro de Êxodo, mas foi aquilo que o Espírito Santo revelou através desse livro. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, aquilo que vai fazer um cristão ficar de pé são as experiências que ele tem com Deus. Quando a primeira dificuldade que você vai ter, não é, tipo assim, sei lá, eu vim no culto todo dia. Isso é uma ferramenta. Eu acho que tudo é ferramenta para a sua intimidade com Deus. Você vir aos cultos, você ler a Bíblia, você jejuar, você orar, são ferramentas para você reaquecer, né? Manter essa chama acesa. Mas o que vai fazer te ficar de pé mesmo são as experiências que essas ferramentas te geraram. E o livro de Êxodo marcou minha vida. Eu não posso saber qual versículo tal fala da praga tal, mas marcou a minha vida melhor do que eu saber qualquer referência bíblica. E eu acho que a palavra de Deus é isso, ela te direciona, Deus te conduz. Naquela situação que você está vivendo, você lê esse livro, você aprende para aquela situação. Eu tenho certeza que se hoje eu for ler de novo o livro de Êxodo, vai vir num contexto totalmente diferente, eu vou ser edificada de outra forma, totalmente diferente, e vai ser marcante na minha vida. Então, assim, eu acho que um cristão, com leitura, com oração, né, englobando todas as coisas que a gente já falou, ele é super necessário para nossas experiências. No final, o que vai contar é as experiências, aquilo que a gente conheceu de Deus. Amém. Alguém quer complementar mais alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é isso, assim, porque mais importante do que você gravar versículos é você entender aquilo como uma verdade, marcar o seu coração e marcar a sua trajetória, o seu testemunho de vida e você viver, praticar a palavra, né? E às vezes a gente acha que realmente, o irmão ele tem tantos versículos decorados, eu queria ser assim, o irmão é bênção. Mas às vezes ele nem vive o que ele prega e às vezes ele só sabe versículos decorados, às vezes ele só sabe a letra, a gente não sabe. Mas o que vale, o que Deus quer, o que Ele deseja é que a gente medite dia e noite, conheça verdadeiramente a palavra e viva e a pratique, né? E eu queria também, aproveitando, você falou de alguns instrumentos, você falou até sobre o congregar, sobre a igreja. E eu queria que a gente falasse também sobre a importância disso, né? Congregar é uma ferramenta também para nos manter aquecidos, porque às vezes, quando a gente está quase para cair, quando a gente está frio espiritualmente,
o congregar, o estar com pessoas da mesma fé, que professam a mesma fé, nos ajuda. Existem pessoas que nos auxiliam, a nossa liderança auxilia, os nossos amigos da igreja auxiliam. Então, eu queria que, para vocês, qual que é a importância dessa ferramenta do congregar nesse processo de reaquecer e de manter essa chama acesa? Congregação é extremamente importante, é como se fosse uma churrasqueira, né? Se tirar uma brasa no meio da churrasqueira para o lado, ela vai apagar enquanto a churrasqueira continua quente. Então, a igreja funciona, né, com esse propósito de abastecer, de te manter cheio do Espírito Santo, de ajudar você a perseverar. Quando a gente vem aqui, nós vamos receber as ministrações, nós vamos receber as orações, que vai nos dar ânimo, nos fortalecer a coisas espirituais que atuam para gerar desânimo, gerar impedimento. Com a oração, com o corpo, com a igreja, isso vai ser quebrado, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que ligar na terra será ligado no céu. Então, quando nós estamos reunidos em oração, nós estamos quebrando todas as cadeias malignas, estamos desfazendo as maldições e está ligando a bênção de Deus. Então, a importância de estarmos congregando gera esse amor, gera esse aquecimento da nossa fé. Então, às vezes, os impedimentos acontecem, mas a gente tem que perseverar. Então, todas as coisas de Deus tem que haver perseverança. Perseverando, nós vamos chegar ao processo que Deus estabeleceu para nós. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho muito importante isso. Eu falo que por mim mesma. Eu não sei algumas pessoas, mas tem gente que já tem um convívio de ter a família toda, que vai na igreja, está congregando junto, está no mesmo caminho, na mesma caminhada. Só que quando você não... por exemplo, sua família não está na mesma caminhada com você, é muito mais difícil. E você ter uma igreja ou pessoas que estão na mesma fé que você, que te incentiva, que te ajuda a caminhar nessa caminhada, eu acho muito importante, me dá esperança muito grande. E eu acho que isso é essencial, tipo, de ter alguém que fala assim, eu estou junto com você, então vamos nessa. E é muito bom isso. Amém. Bom, a gente vai partir para uma parte agora, que a gente vai fazer uma brincadeira que se chama Eu Nunca. Quem nunca brincou de Eu Nunca? Pastor, é verdade. Então, para quem nunca brincou de Eu Nunca, a brincadeira vai funcionar assim. Eu vou falar uma frase tipo, eu nunca dancei na chuva. Se você já dançou na chuva, você vai baixar o seu dedinho. Então, a primeira eu nunca pesquei na hora do culto. Quem nunca, gente? Né? No domingão. Pastor, você nunca deu uma pescadinha no... Não, é para pescar ou... Eu não entendi agora. Pescou, deu uma cochiladinha. Cochilei aqui no altar. Então, você já pescou no altar, né, pastor? Que é pior ainda. No altar. A gente Então, viu, pastor. A gente viu, amém? E a segunda eu nunca cantei um louvor errado. Quem nunca? Nosso Deus Pai soberano, né? Eu nunca tive preguiça de ler genealogia. Até que eu não tenho preguiça de ler genealogia. Você tem? Preguiça, mas já li. Eu não deixei de ler, não. Mas deu preguicinha? Eu preguiça, mas eu li. Deu preguiça, mas leu. Tá valendo, pelo menos leu. Eu nunca quebrei um jejum. Sempre tem um amiguinho para oferecer um chocolate, né, gente? Eu nunca dormi no meio da oração. De madrugada que eu digo. De madrugada que eu digo. 6. Eu nunca gritei ou glória na hora errada no culto. Não, é até que eu nunca gritei um ou glória errado. Eu nunca puxei a palma e fiquei sozinho. Isso direto. E, para acabar, eu nunca caí na pegadinha do pastor Fernando. Eu já caí na pegadinha do pastor Fernando. Ele nunca caiu. Porque ele faz a pegadinha. Se bobear, até ele cai na pegadinha. Não é pegadinha, é que vocês não estão ligados no sentido da oração. Sempre tem uma explicação. Tem sempre um sinônimo, né? Tem sempre um sinônimo. Bom, gente, é isso. Hoje nós vamos encerrar o nosso episódio aqui.
Muito obrigada por terem participado com a gente ao longo dessa série sobre frieza espiritual. Fica com Deus.